Eu deixei o Steve Bannon para falar por último, porque o Steve Bannon, apesar das suas particularidades, ele estava em diálogo com o Olavo de Carvalho, ele estava em diálogo com o Dugin na Rússia. O Steve Bannon foi o responsável por, de alguma forma, tentar fazer essa internacional da extrema-direita, né? Por isso que eu deixei dele falar por último. E ele é um tradicionalista. Né? Isso fica muito evidente nas entrevistas, né, que ele concebe ao Teitelbaum. Então, e ele, como sabemos, se associou ao Trump, ele foi o líder ali da campanha política do Trump, o Steve Bannon, ele foi um dos, se não o grande responsável pelo Trump ter vencido as eleições, né? Porque ele foi realmente o líder da campanha, todo o estrategista ali da campanha do Trump, tá? E aí, vejam, a ideia da América grande de novo, uma América que voltaria a ser original, que voltaria a ser forte, que ser pujante, ela está, lógico, não apenas no slogan do Donald Trump, mas também e, sobretudo, no cerne da ideia tradicionalista do Steve Bannon, desta vez aclimatada ao solo do nacionalismo branco estadunidense. Em que é evidente que a diferença do Dugin, embora o Bannon gostasse bastante do Dugin, a diferença do Dugin, que achava que o Ocidente era o problema, para o Bannon, o Ocidente não era o problema também era a China. Mas não só a China, o problema era parte do Ocidente, parte dos Estados Unidos, a parte democrata, do Partido Democrata dos Estados Unidos. Porque o Partido Democrata, esse sim, ele teria um afã homogeneizador, ele teria um afã de tentar nivelar as pessoas dentro dos mesmos direitos, das mesmas... da ideia de que todos são iguais perante a lei, todos devem ter igualdade de oportunidade. Estou nem falando aqui de igualdade material, né? Igualdade de oportunidade ou coisas assim. E isso seria homogeneizador. E que o que guarda efetivamente a essência do povo dos Estados Unidos não é essa galera de Nova York, para o Bannon. É o campesinato americano. O campesinato americano guarda os verdadeiros valores da América, né? Da América. E tornar a América grande de novo seria voltar aos valores desse campesinato do sul dos Estados Unidos, do cinturão de ferro ali dos Estados Unidos, da classe que o Bannon chama da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Uma classe que não tem nenhuma preocupação com democracia, com direitos humanos, com nada. Ao contrário, uma classe que é notadamente racista, uma classe que é notadamente preconceituosa, que é notadamente sexista, mas isso está na base deles e isso que os torna pré-modernos, isso que os torna tradicionais, isso que aproxima essa classe trabalhadora americana de mais próximo daquilo que seria uma ideia de uma idade de ouro, né? Em comparação com uma idade sombria. E para o Bannon, o governo do Donald Trump, ele deveria se centrar nessa classe trabalhadora americana, nos chamados rednecks, né? Deveria se centrar neles, para eles, simplesmente para eles, e ignorar todas as instituições, as leis, os decoros daquilo que for ao longo dos anos, segundo ele, implementado por esse universalismo democrata, né? As instituições, a Constituição, a própria ideia da Federação dos Estados Unidos foi um esforço que não se deu sem contendas, né, sobretudo de Nova York, com o sul dos Estados Unidos, resultou inclusive numa guerra civil nos Estados Unidos. Para o Bannon,
essa ala democrata, em tese, venceu, e seria necessário destruí-la para se voltar à idade de ouro dos Estados Unidos. E aí, vejam, né? Eu trouxe aqui uma passagem de uma conversa do Teitelbaum com Steve Bannon, em que o Bannon diz o seguinte: como levar a cabo, então, esse projeto de restaurar a América? Fazer a América grande de novo para o americano nato, o americano redneck, original, trabalhador. Não aquele americano cosmopolita, aquele americano que já está miscigenado com o latino, miscigenado com africano, miscigenado com asiático. Não. Como retornar a América grande para o americano nato? O americano original, mais perfeito. Aí o Bannon dirá o seguinte: na política moderna, isso equivale a perseguir o colapso. Vejam como se assemelha à frase do Ernesto Araújo que acabamos de ouvir, né? Perseguir o caos, né? Então, na política moderna, isso equivale a perseguir o colapso, o desmonte dos estados administrativos inchados. Uma maneira de fazer isso, diz o Bannon, é começar pelo topo, colocando pessoas em posição de poder que sejam hostis às instituições às quais elas mesmas servem, que trabalharão para impedir o funcionamento normal da própria instituição. Não é à toa que o Bannon, ele, assim como o Olavo fez aqui no Brasil, o Bannon ele indicou para o Trump um ministro da Educação que era contra a educação pública nos Estados Unidos, porque a educação pública nos Estados Unidos, segundo o Bannon, estaria por demais secularizada, longe dos ideais divinos, né? Pregando, inclusive, ideias como a ideia da evolução, né? Então, seria necessário colocar nessas posições de poder pessoas que fossem capazes de implodir, de desde dentro destruir essas instituições que seriam instituições o quê? Globalistas, cosmopolitas, que afastariam os estadunidenses da sua raiz, do seu ser original, do campesinato norte-americano. E aí vejam que o Bannon ele se esforçou para levar isso a cabo nos Estados Unidos. E vejam, e aqui eu quero dizer, gente, que quando a gente olha para o caso do Brasil, a gente vê o quanto o Brasil também mergulhou a fundo nessa lógica tradicionalista. Por quê? Porque quando nós olhamos para figuras como estas, nós temos aqui a figura, e são só alguns exemplos, né? A Damares, ministra dos Direitos Humanos, o Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente, o Vélez e o Weintraub aqui, ambos foram ministros da Educação. O que essas figuras têm em comum? Eles são figuras que eles estão nessas instituições, né, ministérios dos direitos humanos, mas o que na verdade eles querem fazer é colapsar por dentro, porque eles não acreditam nisso, eles não acreditam em ambientalismo, eles não acreditam em direitos humanos, eles não acreditam em uma educação verdadeiramente emancipadora, universal. Então, essas figuras, elas foram colocadas ali dentro justamente para destruir essas instituições desde dentro, porque elas não têm apreço nenhum por essas instituições. São instituições modernistas ou modernas, instituições que nasceram já com um afã universalizante e globalista, como um Ministério de Direitos Humanos. Olha, eles não acreditam nem em direitos humanos universais. Para que serve um Ministério de Direitos Humanos? Eles não acreditam em aquecimento global, eles não acreditam na ciência moderna que atesta esse aquecimento global, eles vão respeitar o Ministério do Meio Ambiente, eles não acreditam numa educação técnica, científica, emancipadora, eles vão respeitar o Ministério da Educação. Então vejam que, em grande medida, esse caos ministerial do Brasil, parte deles viraram inclusive deputados e senadores agora,
tem relação com essa teoria do tradicionalismo e essa necessidade que eles veem de destruir as instituições modernas, porque elas representam uma idade sombria, e somente com a destruição delas é que nós viríamos ver nascer uma nova idade de ouro. Bom, gente, felizmente, bom, pelo menos por hora nós nos livramos deles no poder, né? Mas, quer dizer, nos livramos em parte, porque, como eu disse, eles estão aí como deputados, como senadores, de repente como governadores, né? E em outros lugares do mundo, até como chefes de Estado. Não, nós não nos livramos completamente. Aqui no Brasil, nos livramos em parte, né? Mas nós devemos estar sempre atentos ao dano que essas pessoas podem causar às nossas instituições, às nossas democracias, aos direitos humanos, que para essas pessoas são valores que não devem, em absoluto, ser respeitados. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e a atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.